Benvenidos a este tercer congreso del Sindicato PIDE. Muito boa tarde y benvindo, señor don Domingos Fernández. Para hablar de una persona con un currículum tan extenso y una vida dedicada tan plenamente a la educación, no hay espacio suficiente. Destaquemos su trabajo actual como profesor catedrático en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa, donde coordina cursos de posgrado y grupos de investigación, además de su importante labor investigadora. Hay que subrayar también su labor docente y coordinadora en los niveles de licenciatura, máster y doctorado, y el papel de profesor invitado en cursos de posgrado de varias universidades, tanto portuguesas como extranjeras. El ejemplo lo tenemos hoy, que va a coger un avión para São Tomé. Son muchos los proyectos de investigación que ha abordado, numerosas las publicaciones sobre la práctica docente y grande la actividad editorial en revistas de carácter científico. Por otro lado, merece destacarse su labor como secretario de Estado de Educación en Portugal. Sin duda, sorprende esta amplia entrega al mundo de la educación. No obstante, tras la lectura de diversas informaciones sobre nuestro invitado, me llamaron la atención estas palabras: ensinar e questionar, partillar, criar e imaginar. Ensinar implica seleccionar tarefas que desafíen as capacidades e a inteligencia dos alunos para que possam compreender a vida, para que lhe possam atribuir significado, para que usufruam da liberdade que o conhecimento proporciona, para que se possa conhecer e compreender e ser mais livre e mais feliz. Sin duda, señor Domingos, no se puede decir más en tan pocas palabras. Permítanos cuestionar, compartir, crear e imaginar con usted. Muito obrigada e, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muchas gracias. Un saludo muy especial por me invitar para estar aqui, o Sindicato PIDE. É grande prazer, uma grande alegria, saludo muito especial para todas as professoras e professores que estão atendendo este congresso. Nós, nestes encontros, nós estamos aqui para nos apoiar uns aos outros, para trocar experiências, para cambiar experiências e para fazer caminho que é muito importante em nossas vidas profissionais, que é precisamente o que ha dito em sua fantástica ponência, como é que se chama o senhor? Juan José Millás. Diga. Juan José Millás. José Millás. Em que ele falava, curiosamente, de muitas coisas que são fundamentais para que nós possamos viver a vida como maestros e maestras com alegria, com desafio e com algo que, curiosamente e modestamente, eu lo digo, eu e ele coincidimos em la questão de la imaginação e de la compreensão de la realidade, la compreensão del mundo. Por isso, eu, em meu país, costumo dizer a meus alunos e a meus ouvintes, em muitas circunstâncias, que os professores, nosotros, los professores, las professoras, nosotros que temos este desafio tão importante de contribuir para que se aprenda a pensar, que é objeto central do processo de educação e formação, é aprender a pensar. Então, como dizia, nós temos que ser cosmopolitas. Às vezes as pessoas cosmopolitas existem. Cosmopolitas. Temos que ser pessoas da cultura, das humanidades,
de las ciencias, de la tecnologia, de la técnica. Isso, com certeza, não significa que nós temos que ser cientistas, humanistas, etc., tudo, especialistas em tudo, mas temos que estar abertos ao mundo. E hoje eu estava muito sensibilizado com o início deste encontro. Penso que não podia começar da melhor maneira. Eu estava sentado ouvindo os niños e as niñas e imaginando que efeitos pode ter na vida de um niño e de uma niña algo como o processo, como o projeto Rock en las aulas. É um exemplo, mas, afortunadamente, há outros exemplos. E as escolas têm que se mover nesta direção, de trazer o mundo para dentro das portas da escola e levar o que se passa na escola para o mundo. Bueno, mas quando Raul me escreveu, não era para dizer nada disto. Ele me pediu para eu falar um pouco do que se passa em Portugal, por causa de uma medida quantitativa que existe e que nós conhecemos, que é o PISA. E tem que, por favor, a propósito deste gráfico que representa a evolução dos resultados de los niños de 15 anos, niños e niñas de 15 anos em Portugal, desde o ano 2000 até 2015. E como vocês podem ver, eu não vou entrar em detalhe em todas as medidas, mas há uma certa consistência em la melhora dos dados em todas as literacias. Como vocês com certeza sabem muito bem, o PISA mide a literacia de leitura, a literacia matemática e a literacia de ciências. E em todas as literacias, Portugal, em 2015, ultrapassou significativamente a média dos países da OCDE. É claro que nós poderíamos falar aqui muito sobre PISA, se PISA vale ou se PISA não vale. Naturalmente, eu penso que PISA não é o Deus sobre a terra, mas também não é o demônio sobre a terra. Temos que ter uma visão crítica, uma visão detalhada, uma visão muito cuidada dos resultados. O pior que se pode fazer num sistema educativo é transformar, como lo hace a maioria da comunicação social, uma espécie de campeonato de futebol e poner os países primeiro, segundo, terceiro. Não, isso é o pior, porque os dados mais interessantes não são esses. Os dados mais interessantes são o que acontece com os niños que normalmente são considerados com muitas dificuldades. Por exemplo, para vos dizer o que se passa em Portugal com esses niños, cada vez nós temos mais niños que supostamente teriam malos resultados, ou seja, niños com background econômico, social e cultural muito deprimido. Cada vez menos niños desses têm malas notas, se pode dizer assim. E cada vez menos têm malas notas, cada vez mais têm melhores notas. Se assim, estou dizendo as coisas um pouco como em espanhol, portunhol, espero que compreenda-se muito bem. Me compreendam. E então, isso é importante. Por que acontece isso? Bom,
Mas a questão em Portugal é como é que nossos niños de 15 anos têm estas classificações internacionais. Porque se você pergunta a um professor como vão os niños, eles estão aprendendo bem? Não, os niños não sabem nada, não sabem escrever, não sabem ler, não sabem ciência, não sabem matemática. Mas você sabia que em PISA eles tiveram estas classificações? Ah, bueno, não lo sabia. Então, o que disse você a propósito disto? Bueno, o que eu he hecho com mais 4 colegas meus, durante um ano, nós fomos falar com professores, fomos falar com diretores de escolas e diretoras, fomos falar com inspectores de enseñança e fomos analisar o que está em amarillo, analisar os programas. Compreendem que são os programas? Não são os programas de estudos, são as medidas que concretizam as políticas públicas. Compreendem? É claro? Fomos analisar esses programas e fomos analisar a muestra de los estudiantes portugueses que participavam em PISA. Então, nós entrevistamos os diretores e diretoras de agrupamentos. Nós em Portugal temos muito poucas escolas isoladas. As escolas são todas agora integradas. Então, normalmente, tem uma sede, que é a ensinança secundária, e depois tem um conjunto de escolas básicas e todas sob a mesma direção, até o pré-escolar, até a educação pré-escolar. Isto significa, em termos práticos, que um niño ou uma niña entra, por exemplo, aos 5 anos e seu percurso acadêmico é toda em la mesma instituição, com o mesmo projeto educativo, o mesmo projeto político-pedagógico. Então, entrevistamos diretores e diretoras, professores e professoras, inspectores e analisamos os programas e a amostra. E o que nós pensamos foi, como sabem, nós tivemos a Revolução Democrática em 1974. 1974. Até 1986, nós vivemos como vivem as borbulhas de champanhe quando se abre a garrafa, não? Pá! E nós andávamos todos saudavelmente loucos, não? E vivendo a novidade que era a democracia, mas o sistema educativo não tinha qualquer rumo. O rumo era, nós queremos ser democráticos, queremos ter uma ensinança democrática, mas não havia, na verdade, uma agenda para a educação. Cada escola praticamente decidia o que fazer. Cada escola dava o que muito bem entendia. Foram tempos muito interessantes até um certo ponto de vista, não? Mas era um pouco uma anarquia, não? Em 1986, nós publicamos a Lei de Bases do Sistema Educativo. E isto foi extraordinariamente importante em Portugal, porque reuniu uma grande unanimidade. Solamente um partido de la derecha não votou a lei de base. Todos os outros partidos han votado. E isto mostrou-se que mais tarde foi extraordinariamente importante no percurso da educação portuguesa, até nossos dias. Então, nós estudamos o período entre 1986, porque o que significa a lei de bases? A lei de bases providenciou ao país uma agenda para o desenvolvimento e para a modernização da educação em Portugal, que estava muitíssimo atrasada por força da ditadura, que era um sistema escolar altamente discriminatório.
em que a esmagadora maioria das crianças, dos ninhos e das ninhas, não ia à escola. Era um país terrível desse ponto de vista e de muitos outros. Nós teníamos uma situação que a própria, um dos primeiros estudos da OCDE, que foi um estudo que eu penso que Espanha também participou, um estudo das educações dos países do Mediterrâneo, um estudo que ficou muito famoso, mostrou a miséria que era o sistema educativo português. Então, a lei de bases providenciou a arquitetura legislativa que permitiu que Portugal entrasse num caminho de democratização do sistema educativo. Vosotros me compreendem minimamente? Graças. Ok. Por favor. Eu vou fazer algo muito simples, porque penso que não é o contexto para entrar em detalhes da pesquisa, da investigação. Mas pensei que era importante para vocês saber quais os programas que materializaram as políticas públicas. Eu dou aqui alguns exemplos desses programas. E comecei precisamente, os primeiros, têm muito a ver com o que ha sido dicho anteriormente, que é a relevância dos programas, estes são programas no âmbito da literacia da leitura e da escrita. O primeiro é a Rede de Bibliotecas Escolares, que é um programa que está desde 1996 hasta agora, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional do Ensino do Português. Portanto, uma grande ênfase a programas no âmbito e são programas de âmbito nacional que estão em los centros e que envolvem muitos projetos completamente autónomos dos centros e envolvem muita formação de professores. Não? Aliás, é uma característica de todos os programas desde 1986. Depois temos programas, os amarillos, são programas no âmbito da tecnologia. O primeiro, em que eu participei muito entusiasmadamente, como toda a gente, foi o projeto Minerva, que começou em 1986 e foi até 1994, e era um programa de introdução das novas tecnologias no sistema escolar. E depois outros programas lhe seguiram nesta linha, programas da tecnologia. Esses se mantiveram e ainda hoje se mantém depois deste programa tecnológico para a educação. Agora há um outro programa. Um dos primeiros programas que teve que foi de combate social, que é um combate social muito difícil em Portugal. E penso que em muitos países do mundo, talvez todos, que é o combate ao abandono, o combate à repetição dos estudantes. Repetir, é a palavra, nós outros dizemos repetência ou repetir. E então, o primeiro programa foi o Programa Interministerial de Promoção de Sucesso Escolar. Outro programa extraordinariamente importante que ainda hoje existe em el sistema, abrangendo miles de alunos e miles de professores, é o Programa de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Nós outros dizemos TAPE. Vai em la terceira geração, TAPE 1, TAPE 2, TAPE 3. E este programa se instala em escolas, em centros, em agrupamentos. Nós temos, como eu disse a vocês, agrupamentos cuja maior parte dos alunos e alunas têm situações difíceis, situações economicamente difíceis, situações socialmente difíceis, culturalmente difíceis. E este programa
tiene vários sucessos, ¿no? Um deles foi estancar a indisciplina e a violência que havia em esses agrupamentos, estancar o abandono, parar, Suceso, éxito. diminuir bastante o abandono escolar. Depois, o programa Mais Sucesso Escolar. O que quero eu dizer com estes exemplos? Nós, desde os anos 80, mantenemos em el sistema programas nacionais de combate ao insucesso, ao fracasso, de combate à repetição, né, de los estudiantes. Outro tipo de programas é o programa Ciência Viva, que é um programa que está em el sistema há mais de 22 anos, e que é um programa de divulgação científica, junto das escolas, junto dos professores, com muita formação para os professores na área da ciência, em geral, biologia, geologia, astronomia. É um programa essencialmente de sensibilização. Depois temos um programa que é um programa emblemático, aunque solamente 4 anos, que é o programa de Ação para a Matemática. Este programa é muito emblemático pelo sistema inovador de formação de professores, do acompanhamento das práticas pedagógicas por gente das universidades e que trabalhava muito cerca de los professores de la enseñanza básica e de la enseñanza secundária. Devo dizer que muitos desses programas são programas com incidência bastante grande e significativa em la enseñanza básica. Isto significa niños e niñas desde os 7 anos até os 15 anos. E também o programa de formação em ciências experimentais. Estes são exemplos de programas que ainda a OCDE não sonhava com PISA. Nós já tínhamos programas com preocupações nossas, desenhados por nós, adaptados à nossa situação. Eu estou dizendo isto porque tenho muitos colegas e amigos, que têm uma perspectiva que a OCDE é que dita as coisas, nós estamos fazendo as coisas por causa da OCDE. Bueno, não é exatamente assim. Não há uma relação de causa e efeito entre a agenda da OCDE e a agenda dos países, política e educativa de los países que pertencem à OCDE. E se nós mirarmos este gráfico, não sei se vê bem, provavelmente não. Reparem, PISA começa em 2000, antes de 2000, nós teníamos programas de combate ao inêxito, de combate à desistência, ao abandono. Tínhamos programas para as tecnologias, tínhamos programas de divulgação científica, tínhamos o programa TAPE, que eu falei para vosotros. Enfim, tínhamos uma série de programas já andando desde dos anos 80. Mas, sem dúvida, que se vocês mirarem um pouco ali, eu não sei se vê bem, mas entre 2003 e 2010, há ali muitos programas em várias áreas de literacia que são tratadas em El PISA, que estavam em funcionamento e que continuaram em funcionamento. Agora, eu gostava de partilhar com vocês algumas características gerais destes programas. Como disse anteriormente, são programas que materializam as políticas públicas. As áreas, essencialmente, são 4 áreas. 4 mais, mas
todos os programas, nós temos programas para literacia de leitura, de matemática e de ciências. Programas muito importantes de combate ao fracasso escolar, de combate ao fracasso escolar e à retenção de los estudiantes. Programas também na área das tecnologias de informação e comunicação e, naturalmente, programas de formação de professores. Miles e miles de professores han estado associados a ações de formação contínua ou continuada no âmbito destes programas. Quase todos estes programas têm apostado muito em la formação de los docentes, de las profesoras e de los professores das diferentes disciplinas envolvidas nos programas. Agora, as características, algo que para nós foi muito surpreendente quando fizemos esta pesquisa, é que, como imaginam, desde 1986 hasta agora, nós temos tido muitos governos diferentes. Muitos governos que mais à direita, mais à esquerda. Neste momento, não sei se vocês sabem, se chama esta solução do governo la geringonça. Não sei se vocês conhecem. Foi alguém da direita que disse, bueno, isto é uma geringonça porque não se entende, é o Partido Socialista, mas é apoiado pelos comunistas e é apoiado pela extrema esquerda e tal. Mas la geringonça, me perdonem todas as... Isto não é, do meu ponto de vista, estar defendendo A, B ou C, mas a geringonça tem funcionado muito bem. A verdade é que meu salário é o mesmo que há 10 anos atrás, mas pelo menos deixaram de me cortar o salário. Não? Todos os meus colegas, todos os funcionários públicos, não sei se vocês sabem o que aconteceu em Portugal, centenas de euros por mês desapareceram dos nossos salários. Mas também, el nuestro também. Bueno, e de las reformas, como dizes, reformas? Reformas. Reformas, etc., tudo isso. E este governo, que é uma geringonça, como eles dizem, realmente tem reposto a situação. E nós hoje vivemos uma situação, felizmente, um pouco melhor, mas ainda muito, muito complicada. Bom, mas, independentemente de los governos, uma das características que nós podemos ver em los programas é a continuidade dos programas. Os programas não acabam quando muda o governo. Mudam o nome do programa. Muitas vezes mudam o nome e mudam provavelmente um coordenador ou 2 coordenadores, mas o programa, a essência do programa está lá. E é aqui que nós pensamos que o facto da Lei de Bases de 1986 ter sido aprovada com grande consenso facilitou este progresso. Vocês me entendem? Uma certa continuidade dos programas, uma certa consensualidade. Existe esta palavra? O consenso. O consenso que era tácito, praticamente tácito. Ninguém questiona, ninguém põe em dúvida que nós necessitamos de programas para apoiar as escolas que têm muitos niños com problemas sociais. Ninguém questiona que nós necessitamos de programas ao combate ao abandono, etc., etc. Não é? E, portanto, isto é uma característica deste programa. Outra característica é sua abrangência nacional. Os programas têm, todos eles, uma abrangência nacional. Que abarca, essa palavra, que abarca toda a nação, todos os rincones. Isso, que abarca todos os agrupamentos, todos os centros, todos os professores do país. E a adesão aos programas é voluntária. E muitas vezes tu puedes aderir se apresentas um projeto. Por exemplo, para a rede de bibliotecas escolares, que é um dos programas com mais sucesso, junto dos professores, junto dos padres e madres, junto dos niños e niñas, que é a rede de bibliotecas escolares, um agrupamento, um centro para
integrar esse projeto, esse programa, tem que apresentar um projeto. Por lo tanto, tem que lo vivir, tem que aderir pensando, imaginando o que vai fazer com esse projeto. E penso que nós, pesquisadores deste projeto, pensamos que isto é um aspecto positivo. O outro aspecto que para nós foi também muito surpreendente é a grande autonomia da grande parte destes programas. Naturalmente que politicamente o responsável máximo é algum departamento do Ministério da Educação, mas é muito descentralizado. E muitas vezes é dirigido por uma ou mais universidades, ou por pessoas de uma ou mais universidades ou institutos politécnicos, que têm total liberdade para desenvolverem o programa de acordo com suas perspectivas de formação, etc. Então, este conjunto de programas tem sido também uma espécie de laboratório para a inovação, não é? Em que se trabalha muito entre as universidades e os professores, as universidades e as escolas de enseñanza não superior. É por isso que eu hablo aqui noutra característica, que é a articulação e colaboração entre as pessoas, entre as instituições. E, finalmente, grande parte destes programas foram objeto e são objeto de avaliação. Certo? Por lo tanto, estas são as características destes programas. Agora, vamos ver alguns aspectos principais desta pesquisa e vou encaminhando para o final de minha ponência. A primeira é a relevância dos programas que incluem formação de professores e acompanhamento das práticas pedagógicas. Uma das coisas que realmente emergiu deste processo, e isto ha começado realmente nos anos 80, portanto há mais de 30 anos, programas destes que têm associada à formação de professores e depois o acompanhamento das práticas pedagógicas em contexto real de sala de aula. O professor abre as portas de sua sala de aula e as aulas são assistidas por pessoas da universidade ou por pessoas da escola, por outros colegas, e são discutidas as práticas pedagógicas e o acompanhamento dessas práticas. Esta é uma característica que penso que é interessante. Outra ideia é, como eu he dicho, a colaboração muito estrecha entre as instituições de ensino superior e os centros. E isto, por exemplo, em um programa que eu falei para vocês, que é o programa TAPE, recuerdam que é um programa para centros com niños e niñas com dificuldades sérias do ponto de vista social, cultural, econômico. Uma característica interessante é o amigo crítico, o chamado amigo crítico, que é alguém que normalmente vem de fora, que tem uma experiência significativa nas questões pedagógicas, que pensa a escola, que tem um pensamento sobre a escola e que, por vezes, vai à escola ou ao centro para falar com os professores, para discutir as questões, para aconselhar os caminhos a seguir. E isso faz parte desta colaboração que existe em muitos dos programas. Uma das coisas que em Portugal foi muito importante, eu não quis trazer para cá muitos números, mas os números existem e são públicos. Por exemplo, pré-escolar, nos anos 80, nós teríamos, pré-escolar é o mesmo que aqui, portanto, são crianças antes do primeiro ano da escolaridade,
nosotros teníamos cerca de 20% e agora temos perto de 90% de crianças, de niños e niñas que vão ao pré-escolar. E isto hace uma grande diferença e penso que uma das contribuições para a melhora do sistema educativo português tem a ver precisamente com o alargamento da rede de educação. Ensanchamento. Exatamente, de educação pré-escolar. Isto é da responsabilidade do Estado, ou então contratualizado com o Estado. Uma coisa, esta para mim foi a mais surpreendente de todas. Quando nós entrevistamos os professores, as professoras, os diretores de centros e diretoras de centros, e foram bastantes ao longo de um ano, foi a ideia de que muito positiva, que a grande maioria, para não dizer todas as pessoas com quem falamos, tem acerca da Inspeção Geral de Educação e Ciência. Foi uma reviravolta muito grande, porque reviravolta, isto foi mesmo uma reviravolta, foi virar o mundo de pernas para o ar, porque nós teníamos uma percepção, representação da Inspeção Geral como muito negativa, não é? De alguém que vai lá para ver, para apontar o dedo, para punir, para dizer que estás fazendo mal e coisas assim. Então, esta ideia se invertiu completamente por força de um programa da Inspeção Geral de Educação, que ha começado em 1998, que é o programa de avaliação externa das escolas. As escolas, os centros são avaliados mais ou menos de 3 em 3 anos, de acordo com, enfim, certas regras, certos critérios, mas em 3 áreas fundamentais, que é a prestação do serviço educativo, os resultados escolares e a gestão e a organização. Já foram 5, agora são 3, ele tem vindo a melhorar bastante, mais minimalista, mais informação com mais qualidade. E então, os inspetores, neste processo, são vistos por as escolas, por os centros, por os professores, como parceiros. Quando eu ouvido isso, eu estava entrevistando alguém e me disse, porque para nós eles são parceiros. Eu, sim, são colaboradores. Colaboradores, sim, são colaboradores, muito bem, mas por quê? Porque nos ajudam, porque nos dizem que às vezes é mais importante estar uma hora com um inspetor do que estar lendo um livro toda a tarde sobre pedagogia, porque eles nos ajudam muito e tal. Foi uma surpresa. Ou seja, a avaliação externa das escolas em Portugal, dos centros, é um processo que é muito pacífico e que é apreciado por as pessoas e que tem contribuído de forma positiva para a melhora da qualidade pedagógica das escolas. Isto nas palavras das pessoas que nós havemos entrevistado. Esto eu tenho dito que as relações, é possível estabelecer relações positivas, ou seja, efeitos positivos, de los programas que materializaram as políticas públicas e a organização e funcionamento pedagógico das escolas, de los centros. Nós ouvimos frases tais como, bem, há 20 anos atrás, isto era um caos, nós não sabíamos muito bem o que andávamos fazendo, agora trabalhamos mais em conjunto, agora temos mais oportunidades para falar sobre as coisas que verdadeiramente interessam, e isso se deve à nossa participação nestes programas de políticas públicas e particularmente na parte muito importante de formação de los professores.
aquilo que todos os professores também se queixavam, não estavam satisfeitos, é com a burocracia. A burocracia pode matar este sucesso, porque a burocracia vai crescendo, porque se quer medida de tudo. E os professores estão cansados, estão fartos e têm toda a razão. Não é? É um problema que o Ministério, e é uma das recomendações que nós fazemos em el estudio, o Ministério tem que rever esta brutalidade de burocracia, que nós em la universidade sentimos igualmente. Há várias coisas que por vezes estou 30 horas na semana só para responder à burocracia. Só para responder à burocracia, 30 horas. Estou eu costumo brincar, digo, eu sou muito lento, sou de compreensão muito lenta, então são 30 horas, deve ser isso, porque é muito. A sociedade as instituições de educação e formação não podem estar tão sobrecarregadas com a burocracia. Não sei o que se passa aqui em Espanha, mas em Portugal é assim. Outro problema que persiste, que foi evidenciado por nossa pesquisa, é a persistência do elevado número de retenções. Miren, nós fizemos um grande progresso muito grande progresso, mas ainda no contexto da OCDE e no contexto europeu, nós somos dos países que mais reprovamos alunos. Suspender alunos. E a pesquisa mostra que suspender um aluno não resolve qualquer problema. Agora, há aqui sempre uma tensão muito grande, uma tensão que é as pessoas dizem, então vamos passar os alunos sem saber? Não é essa a questão. A questão é que as escolas, os centros, têm que se organizar, têm que criar projetos para ultrapassar esse problema. Felizmente, em Portugal, alguns agrupamentos começaram trabalhando de uma forma mais flexível do ponto de vista do currículo e mais flexível do ponto de vista de gerir os recursos humanos, e há vários agrupamentos em el país onde já não há reprovações em idades compreendidas entre os 7 e 10 anos. 7 e 12 anos. Não há reprovações. Mas não há porque eles passam sem saber. Não há porque há esquemas, há projetos, há apoios que se mobilizam para que esses alunos ultrapassem as dificuldades. É claro isso? Sim. Graças. Esto já hablado. E aqui só uma pequena sinalização. Vosotros, como professores e professoras, sabem muito bem, que, por exemplo, no movimento da Escola Nova, dos finais do século XIX e, sobretudo, nas primeiras décadas do século XX, nomes como Freinet, Pestalozzi, Ovid de Crowley, são nomes da pedagogia ativa ou da Escola Nova. Eles trabalharam com crianças com muitíssimas dificuldades. E sua pedagogia depois foi incorporada em todos os niños e niñas. Nós hoje, provavelmente muitos não têm consciência disso, mas há muitas coisas que estão adquiridas em la pedagogia que vêm da Escola Nova. Estou sendo claro? Do mesmo modo, eu penso, por analogia, que o trabalho com centros muito difíceis e as soluções que estão encontrando nesses centros podem muito bem ser soluções para outras escolas que não têm as mesmas dificuldades, mas que necessitam também de ter uma outra abertura, à pedagogia, uma outra abertura a diferentes projetos, uma abertura que tem que ir na direção da aprendizagem, estar no centro. Nós, quando
Quando entramos dentro da sala de aula, provavelmente dizemos o que é que hoje vou ensinar. Provavelmente teremos que começar a pensar o que é que hoje as niñas e os niños têm que aprender. É uma mudança de paradigma. Vocês me entendem? Aqui nesta Cambio de mentalidad. Porque se nós nos centramos na aprendizagem, isso significa que os alunos, os estudantes, estarão no centro do processo. E foi isso que Pestalozzi, De Crowley, Freinet, etc., fizeram nos finais do século XIX e princípios do século XX, e é isso que se está fazendo neste programa. Eu escrevi sobre este programa como exemplo, e felizmente é um programa que está na terceira geração e que está existindo ainda no nosso sistema. O que se poderá dizer é que, por força da lei de bases, por força do aprofundamento da democracia em Portugal, por força das características dos programas que eu indiquei para vocês, nós outros podemos falar provavelmente numa nova geração de políticas públicas de educação em Portugal, caracterizadas pela autonomia, caracterizadas pela abrangência que abarca a nível nacional, caracterizadas por uma grande colaboração entre instituições, a administração se limitando praticamente a providenciar o financiamento e depois se retira, e claro que há avaliações de todos estes programas. Isto podem ser características de novas políticas públicas de educação em Portugal. As conclusões principais são precisamente estas. E isto reparem, nós não podemos dizer que há uma relação, nunca se poderá dizer que há uma relação de causa e efeito entre estes programas, entre estas políticas e os resultados em El PISA. Os resultados em El PISA dependem de muitas outras variáveis, dependem da evolução da própria sociedade, da educação das madres, particularmente, e dos padres, dos niños. Depende da melhora de condições de vida, etc., etc. Depende de muitas outras coisas, não? Mas nós podemos dizer que, naturalmente, estes programas têm, com certeza, algo a ver com a melhora da qualidade da educação em Portugal. E, portanto, nós podemos dizer que há uma melhoria generalizada das práticas escolares, não é? E o papel das universidades e das instituições de ensino superior, em colaboração com os centros, tem sido importante, assim como este novo papel da Inspeção Geral da Educação e Ciência. Claro que temos pontos críticos, problemas que impedem o sistema escolar de ser mais democrático. O nosso sistema escolar, eu só poderei dizer que o sistema educativo português, escolar português, é democrático quando todos e cada um dos estudantes têm não somente a igualdade de oportunidades para frequentar a escola, porque isso hoje está adquirido, mas têm direito à equidade ao nível dos resultados. Ou seja, nós não podemos abandonar os estudantes que têm mais dificuldades em aprender por uma variedade de razões. Então, não temos que continuar com programas que combatam o abandono, a repetência. Temos que continuar com programas que aumentem a frequência do pré-escolar, da educação, aumentem. Nós temos provavelmente as escolas com 94% de acesso à internet, temos que chegar aos 100%. Portanto, há muitas coisas ainda para fazer. Depois, outra conclusão é a relevância destes programas, que realmente foi importante, e o papel dos professores.
os professores, e isto é extraordinário, meus amigos. Eu estou aqui, é a primeira vez que tenho a oportunidade de partilhar os resultados desta pesquisa. Isto vai ficar em minha história profissional, foi em Mérida. Vai ser inolvidável para mim por tudo o que tenho vivido aqui. Pouco, mas muito intenso. Mas, realmente, os professores e as professoras, quando nós perguntávamos, então, os alunos, as alunas estão aprendendo mais? Você sente que estão aprendendo mais, estão aprendendo menos? Como é que você vê essa situação? Não, eles estão aprendendo menos, eles não acham, eles isto, eles aquilo. Bom, mas você conhece estes resultados do PISA? Bom, eles estão aprendendo qualquer coisa, não é? E sabe quem estará por trás por detrás desse sucesso dos alunos? Provavelmente você, não? Ou você não tem qualquer papel? Ou seja, me pareceu a mim e a meus colegas que os professores, as professoras, desvalorizam. Dan poco valor. Dão pouco valor a seu próprio trabalho. Isto pode indicar que, provavelmente, a autoestima da classe não está boa, por razões sociais. Porque o problema, muitas vezes, de los padres, de los políticos e de outros intervenientes na sociedade, é procurar um culpado. E é muito fácil dizer que o culpado é o professor ou é a professora. Esta é uma perspectiva muito recuada, com muito pouca imaginação. Não é? Porque se os estudantes não estão aprendendo o que nós outros gostávamos que aprendessem, é um problema de todos. É um problema dos estudantes, dos padres dos estudantes, dos políticos, dos professores. Não vamos encontrar um culpado. Eu estou, como sabem, você ha dito que eu vou pegar um avião para a África dentro de algumas horas e estou lá fazendo um trabalho em que as pessoas queriam que eu encontrasse uns culpados, que eram os professores. Eu disse, não, eu não venho aqui trabalhar para encontrar culpados, porque eles estão fazendo o seu trabalho. O que quer você fazer aos professores se você quer fazer exames aos professores e depois tem malas notas e deita todos para o mar, los atira aos tubarões e depois com que fica? Com que pessoas fica? Nós temos que, nunca se pode fazer qualquer progresso contra uma classe profissional, seja eletricista, seja professor, seja mecânico, seja juiz, seja o que for. Nós temos que trabalhar com as pessoas, não é? E da mesma maneira que temos que trabalhar com os alunos. Eu tenho colegas meus em minha universidade que dizem, os alunos não sabem escrever, vêm para aqui e tal, eu estou cansado disto e tal. Eu disse, bom, mas os alunos não invadiram a universidade. Os alunos não pegaram metralhadoras e invadiram a universidade. Eles se candidataram e, pelas regras existentes no país, eles têm direito a estar aqui. Por lo tanto, nós temos que trabalhar com estes alunos e não com outros que a gente imagina. E mais, o que é mais interessante é que estes alunos e estas alunas que aqui estão aprendem. Isso é que é interessante. Aprendem. Aprendem se nós criarmos as condições para eles aprenderem. Não é fácil, é muito difícil, mas para quem ama a sua profissão, sabe que isso é possível. Para quem se dedica profissionalmente, sabe que isso é possível, porque isso acontece um pouco em todo o mundo. Desde o Brasil, a África, a Europa, a América, nós podemos fazer, com certeza, melhor do que estamos fazendo. E acabei. Fim. Muchas gracias, muy obrigada. Y ahora quien quiera puede hacer alguna pregunta, si lo desea, señor Domingos. Tenemos allí una persona, al fondo, a la izquierda.
Hola, buenos días. Sí, soy yo otra vez. Es que yo hago como los alumnos, digo, tenéis que participar y yo te voy a dar ejemplo. Primero quiero darles las gracias por darnos con un enorme esfuerzo la conferencia en español. Se lo agradezco profundamente, también a Rosa por su labor de traducción puntual. Muchas gracias, nos lo ha hecho muy fácil. Voy a ir traduciendo, ¿vale? Muy agradecido por falar en español. Espanhol, sim, ok. Y muy interesante palestra. También un ruego, por favor, hable con las autoridades extremeñas, explíqueles qué hace un inspector en Portugal. A ver si cunde el ejemplo. Él quiere hacer... Quiere pregar-lhe de falar com a inspeção extremenha para que faça a mesma coisa do que em Portugal e com as pessoas que chefiam a educação na Extremadura. Y ya para terminar, voy a ser breve, que tenemos hambre. Solo decirle una pequeña cosa y luego una pequeña pregunta. La pequeña cosa es que creo que en el informe PISA, y estará de acuerdo conmigo, uno de los graves problemas por lo que no son fiables es que falta el factor socioeconómico. Los holandeses son nietos de universitarios. Los españoles y los portugueses, muchos de nosotros somos nietos de analfabetos. Y eso tiene que influir en la evolución de la educación. Ellos llevan un siglo de adelanto en muchas cosas. Por eso creo que no hay que hacer un ranking porque no partimos de la misma situación. Eso lo dejo ahí. Y ahora la última pregunta, y acabo. Que percebeu? Isso que falou de PISA? Ele está a falar que há países que têm muito investimento na educação e outros que não temos tanto dinheiro. Então, por isso, não há que fazer comparação. La aportación de los padres como ayudantes en la educación. A aportação dos pais para ajudarem nas escolas, que não pode ser da mesma maneira. É o que quieres dizer? Pues que no es lo mismo tener padres universitarios y claro. abuelos universitarios. Não é a mesma coisa ter pais que têm estudos universitários a aqueles que não têm ensino primário. Y luego una última pregunta. ¿Portugal, la formación de los profesores entra dentro de su horario de trabajo o hacemos como aquí, que tenemos que sacrificar nuestra vida personal, profesional y nuestro tiempo libre para formarnos aparte del horario de trabajo, lo cual dificulta que muchas de las ideas que podamos tener para innovar no podamos llevarla a cabo por falta de tiempo y de apoyo? Gracias. Ok, muito obrigada. Sí, percebeu? Bueno, muchas gracias por sus cuestiones y por sus apreciaciones de mi español, que es un poco extraño, mas gracias. Claro que es muy difícil nós aceitarmos que se podem comparar países em el PISA que têm situações tão distintas como você ha referido. Mas penso que não devemos ignorar os resultados. ¿No? Nosotros sabemos que as avaliações externas de las aprendizajes de los estudiantes têm progredido muito nos últimos 100 anos, não? Muito é uma tecnologia, é uma técnica e é uma tecnologia. Pessoas às vezes pensam que não é uma tecnologia, mas é uma tecnologia altamente sofisticada e que, do ponto de vista tecnológico e técnico, merece consideração por parte de cientistas que escrevem sobre isto, não? Mas, naturalmente, que há aqui uma agenda política que a OCDE tem, ninguém ignora. Eu próprio sou uma pessoa que, em meu país, procuro relativizar um pouco o que a OCDE disse, porque eu acabei aqui de mostrar que, muito antes da OCDE ter o PISA, nós já tínhamos as nossas ideias e pensamos por lá a nossa cabeça, mas também não ignoramos, eu não tenho medo da OCDE nem dos técnicos da OCDE, mas isso, enfim, é outra discussão. Quanto à sua questão, talvez mais relevante, que é se os professores portugueses têm que se sacrificar para fazer a formação para além de seu horário. Bueno, eu não estou bem dentro do Ministério da Educação porque houve evoluções. Sei que o tempo de serviço dos professores tiene uma componente que se chama componente letiva e uma componente não letiva. E isto dá, não sei se
40 horas ou 35 horas, eu não sei, sinceramente, peço desculpa, mas não sei exatamente. É alguns entre as duas, a letiva e a não letiva. Portanto, lecionar normalmente será entre 22, máximo 22 horas, penso eu, lecionar. Aqui 19. Atualmente no ensino secundário e 20, não é? No ensino primário, 25, desculpem. Pois, lá não é muito diferente. Agora, a componente não letiva, que serão cerca de 15 horas, é ocupada com tarefas dentro dos centros e também parte para a formação. Mas devo dizer que eu vou muitas vezes a sessões como estas, em que os professores vão voluntariamente e muito para além de seu trabalho. Os professores trabalham realmente muito e vão muito a formações, não é? que vão para além das horas. Más allá de las horas. O problema é que ele está a perguntar se em Portugal essa formação está dentro do horário que tem o professor. Eu estava dizendo Claro. que está dentro, parte dela, dentro da tal componente não letiva. Não letiva, claro. Nessa componente. Claro. Mas estes programas que eu falei, eu aqui falei de cerca de, falei de 10 ou 15 programas, e estes programas muitos deles estão organizados de uma forma que a formação é em contexto de escola. Eu há pouco não disse isso. É em contexto do centro. E, portanto, o professor está dando sua aula, Sim. ok? E o formador está lá Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Compreende? Ao mesmo tempo. Muitos destes programas, quando eu falei do programa da ação para a matemática, por exemplo, a formação era em contexto, dentro do centro. Me entende? E, portanto, provavelmente parte das reuniões eram dentro da componente não letiva e depois a outra era o que resultava da discussão e da reflexão sobre o acompanhamento das práticas pedagógicas. Mas o balanço que eu faço é que os professores trabalham bastante mais para além daquilo que Sim, más está allá. estabelecido. Más allá del horario, claro. Sim. ¿Alguna pregunta más? Aquí, María José. Micrófono. Buenos días. Yo quería preguntarles si la atención a los niños con altas capacidades en Portugal es un problema que lo están tratando o no lo consideran necesario. Esos niños a los que dice que no repiten entre los 7 y los 11 años, que tienen mucho apoyo por parte de todo el colectivo. ¿También entran esos niños en ese grupo? Está hablando de los sobredotados? Exactamente. Sí. Los sobredotados, num país como Portugal, em que tinha problemas, ainda tem problemas muito graves com largos setores da população, provavelmente têm sido um pouco injustiçados, mas há programas de acompanhamento que alguns deles dependem dos centros, e tanto quanto é de meu conhecimento, porque eu não trabalho no Ministério da Educação, não? Mas eu sei que nós temos um programa que agora tem outro nome, que apoia, lida com as crianças que necessitam de inclusão. Portanto, nós temos uma escola inclusiva, há agora, muito recente, uma nova legislação, e nessa legislação, quer na anterior, quer nesta, está previsto que essas crianças têm que ter um acompanhamento especial. Agora, tenho que dizer o que eu e o que às vezes leio, não é dada a atenção provavelmente que deveria ser dada. Penso que essa um pouco a perspectiva da associação de pais de crianças com essas. Eu hablo com conhecimento de causa.
porque tenho um neto que é Mr. Google, como eu lhe chamo. Ele sabe mais de coisas dos anos 60 e 70 do que eu. Mais músicas, mais coisas, ele tem tudo na cabeça. Bom, e a escola não é muito complicada a vida dele. Muy complicada. Muy complicada. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o damos por concluida? Allí tenemos Raúl, nuestro organizador. En primer lugar, enhorabuena, Domingos, por la conferencia. Yo, bueno, aunque he tenido que entrar y salir varias veces por lo que me he quedado de tu conferencia, de lo que has dicho, me ha llamado la atención, en primer lugar, cuando has hablado de la colaboración, por ejemplo, entre la universidad y los institutos. Chamoulle a atención a colaboración entre a universidade e os centros educativos. Porque yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos aquí en Extremadura, porque hay una falta muy grande de colaboración entre diferentes administraciones. Por ejemplo, en este centro hay una biblioteca pública, ¿no? Pues hay muy poca colaboración, por ejemplo, entre las bibliotecas públicas municipales y los institutos, o entre los institutos y los colegios de primaria, o entre la universidad. Es decir, hay una falta de colaboración, ¿no? Y yo creo que si las diferentes administraciones o instituciones educativas colaborasen, todo iría mucho mejor. Hay un problema que es la burocracia, y cada uno está metido en su burbuja burocrática y no es capaz de salir a la otra institución. Y luego otra cosa que también me ha llamado la atención es el tema de la evaluación externa, porque en España la evaluación externa está muy mal vista. O sea, no creo que a ningún profesor de los que estamos aquí nos siente bien que venga un observador externo a ver cómo lo estamos haciendo. Incluso tiene un matiz negativo con los alumnos, ¿no? La evaluación aquí, a pesar de que se dice que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, mentira. Para nosotros la evaluación, para profesores y alumnos, es algo negativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para dar la vuelta a eso, ya que tú, según tú has defendido, es una parte importante para la mejora? ¿Cómo podemos hacer para dar la vuelta a eso y hacer de la evaluación un proceso positivo? A ver, traduz un bocadinho. O primeiro que ele falou é que concorda com você que não estão todos os agentes implicados na educação não colaboram. Então, e depois a sua pergunta é como podemos fazer para conseguirmos que não haja tanta burocracia, não é? Sí. Bueno, la evaluación. E a avaliação que não seja considerada tão negativa. Externas. Porque temos medo de que chegue aí um inspector, a avaliação dos centros de fora. Sim. Como, sobre todo la por evaluación del exemplo, docente. PISA e tal. La historia de la evaluación externa de los centros en Portugal es una historia muy peculiar, muy interessante, num certo ponto de vista, porque ela ha começado, como eu he dicho, em 1998 e, na altura, a inspetora geral de educação em Portugal era uma professora universitária interessada em las questões de la evaluação. E então ela ha establecido um programa que foi o primeiro programa de evaluação de los centros, que se chamava então avaliação integrada das escolas. E então ela marcou culturalmente o que é que deveria ser a avaliação dos centros, com a participação das pessoas, ouvindo os professores que os centros tinham que fazer um relatório, um reporte de evaluação interna, e depois iam 3 pessoas, 2 dias, tipicamente, à escola ou ao centro. E uma das pessoas era uma pessoa com alguma experiência em avaliação do mundo da universidade. Então, iam 2 inspectores e uma pessoa da universidade. Isto para dizer, muito sucintamente, que provavelmente a razão do sucesso desta avaliação externa está na sua gênese, está na sua origem. Sim. Porque ela foi muito marcada com esta ideia de que tinha que ser
em colaboração com outras pessoas que não eram da inspeção, compreende? E também a cultura de avaliação que essa inspetora, implementou, que não era uma cultura de avaliação como punição ou para a punição, No era como castigo. como castigo ou para o castigo, mas sim uma avaliação para a melhora de los procedimentos de organização pedagógica e para a melhora da prestação do serviço educativo, não? E para a melhora dos resultados também. E as escolas, de facto, os centros são evaluados, isso é público, está na internet, e são evaluados de insuficiente, suficiente, bom, muito bom, excelente. Isso é publicado. Eles têm direito a um contraditório, que também é publicado. Portanto, é um processo muito transparente e as escolas lidam muito bem com esse processo. Posso perguntar uma coisinha? E essa lista que se hace de escolas con insuficiente o centros con insuficiente, ¿no provoca también un bocadiño que depois os padres escollan uns centros ou outros o que tengan desconsideración social por parte, digamos, de todo el mundo? É uma boa questão, mas isso, claro, que os padres tentam, porque a evaluação tem que ser transparente. Se não é transparente, então é uma característica que tem que ser. E então, claro que os padres fazem tudo o que podem para pôr os niños e niñas onde estão os melhores resultados, quer da avaliação externa das aprendizagens dos alunos, porque a imprensa, a comunicação social hace rankings, Claro. não é o Ministério de Educação que hace os rankings. É a imprensa, é a comunicação social. A prensa. Estou falando da avaliação da aprendizagem dos alunos, avaliação externa, não? Porque, por la lei portuguesa, o Ministério da Educação é obrigado a ceder os dados brutos a quem os pida. Los datos. Okay, los datos. Y entonces la imprensa hace esos rankings y los padres miran los rankings. Y también los padres miran la evaluación, los resultados de la evaluación de la inspección. Mas há regras para as escolas, para os alunos terem acesso às escolas. E essas regras são cumpridas, já foram menos cumpridas, agora são mais cumpridas e a aposta é melhorar as escolas que têm piores resultados. Não? E isso tem tido um efeito que eu penso que, no essencial, é um efeito positivo. Claro. Bueno, creo que tenemos mucho que copiar de la educación portuguesa, bastantes cosas. Damos por finalizada, porque nos estamos metiendo ya en la hora, la conferencia. Muchas gracias, muy obrigada, señor Domingos, y a todos. Y quería decir que a partir de ahora estáis todos los congresistas tienen la comida, un almuerzo convivio tenemos, está você también convidado. Tenemos el almuerzo de convivencia abajo, en la planta de abajo, ¿vale? Y boa viagem y mucho placer. Obrigado.